a presença do nosso querido Antônio Torres, imortal escritor da Academia Brasileira de Letras, né? Que, antes de falar qualquer coisa, é premiado, entre outros, com o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e do Prêmio Jabuti, pouca coisa, e condecorado pelo governo francês por seus livros traduzidos na França com Chevalier des Arts et des Lettres. E o palestrante do chá acadêmico, então, vai ser excepcionalmente nessa quarta-feira, em função dos feriados. O evento faz parte do projeto ABL na SL, Palestras Imortais, que vem sendo realizado pela Academia em parceria com a CETESC, Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, através da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, para difundir, estimular e valorizar a leitura e a educação no Estado. Inicialmente, nós vamos ter a presença do Joel Mendes, fazendo a abertura cultural com a sua vertente da música erudita e suas fronteiras, e ele vai apresentar, embora ele apresente as canções que vai fazer, Marco Pereira, Fernando Degg e João Pernambuco. E lá fora a gente está com a confraria sócio-artista presente, e daqui a pouco eu falo sobre a Adriana Teixeira, a Luciana Rondon e a Lúcia Montserrat, e a Adriana Teixeira nos prestigiando, né, aqui com as suas exposições, e falar um pouquinho sobre elas, e a gente tem a possibilidade de apreciar também o trabalho delas ali na hora que a gente estiver no foyer.
Boa noite a todos. Essa peça que eu apresentei é uma peça do violonista Marco Pereira, uma peça que ele fez para a Vila Caipira, chama-se Forrozal. E agora, a próxima peça, eu vou tomar a licença de mudar a afinação da viola. Vou apresentar uma peça no estilo flamenco, chamado O Rosal do Viento, de Fernando Degg.
Bom, para fechar minha participação no evento, vou tocar um arranjo meu para vocês de uma peça chamada Sons de Carrilhões, do João Pernambuco. João Pernambuco, ele é muito famoso pela sua obra para violão, né? Ele é famoso também por canções como Luar do Sertão, né, que é dele. E uma coisa pouco falada também é que ele tocava viola. Então eu penso que o swing que a música para violão dele apresenta vem da viola. Aí eu vou executar uma composição, a princípio para violão, vou executar na viola caipira, com Sons de Carrilhões, João Pernambuco. Antônio Torres é nascido no sertão nordestino, Sátiro Dias, Bahia, né? E descobriu a vocação literária na escola rural da sua infância, na qual se lia poesia e textos em prosa e voz alta todo dia. Logo passou a escrever as cartas às pessoas do lugar, a recitar poemas em praça pública, no Dia da Bandeira e no 7 de setembro, e ajudar o padre a celebrar a missa em latim, né? Esse tempo ficou gravado em sua memória e marcaria o seu destino de escritor. Sua estreia literária se deu em 1972, com o romance Um Cão Uivando para a Lua, que causou um grande impacto na crítica e no público. De lá para cá, publicou 19 livros, entre os quais se destacam a trilogia Brasil, Essa Terra, O Cachorro e o Lobo, Pelo Fundo da Agulha, Meu Querido Canibal e Querida Cidade, seu 12º romance de 2021, assim como o livro de contos Meninos, Eu Conto, já na 15ª edição. Sua premiada obra, que passeia por cenários urbanos, rurais e históricos, tem várias edições no Brasil e traduções em muitos países, da Argentina ao Vietnã.
Torres é membro da Academia Brasileira de Letras, na qual ocupa a cadeira 23, fundada por Machado de Assis, da Academia de Letras da Bahia, onde sucedeu a João Walter Ribeiro, da Academia Petropolitana de Letras, da Academia Contemporânea de Letras de São Paulo, e é sócio-correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Eu vou parar de falar por aqui, porque se a gente fosse ler todo o currículo do nosso querido jornalista, publicitário e escritor Antônio Torres, a gente iria longe. Por favor, Antônio Torres, vamos ter o prazer de ouvi-lo nessa noite, vai ser uma satisfação para nós. É um prazer, uma alegria estar aqui na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Agradeço imensamente ao Henrique Medeiros Filho. E o Joel ainda está aí? Joel Mendes? Aonde? Não estou te vendo. Eu queria te contar uma coisa, Joel. Ao te ouvir, me lembrei que eu teria que te dizer que eu escrevo por total incapacidade de tocar um instrumento. Então, este é o elogio que eu quero te fazer do seu violão, né? Fico esperando tirar do teclado um som como nesse seu violão, como no piano de Tom Jobim, do Mozart, do Thelonious Monk, sei lá. Mas, enfim, o computador não responde com a mesma harmonia, não responde com a mesma arte, não responde desse jeito. Mas, enfim, cada um com o seu instrumento. Obrigado, Joel, por ter começado com um tema sertanejo, que já dá a trilha para esta conferência que se chama Eu Venho Lá do Sertão e Posso Lhe Agradar. E queria dizer o seguinte, quando o Henrique me pediu o título da conferência, eu não tinha lido ainda o seu livro, Nadas em Busca dos Tudos, que é um título forte, é um título que me agrada muito. Aí, ao chegar à página 196, encontro um poema intitulado Vandré. Eu digo, puxa, eu mandei para ele um título que eu parafraseei do Vandré. E aí, leio. Quando ouço essas notas musicais, vale também para você, Joel, letras falando de pontos desiguais, mas também de épocas de amor, sorriso, flor. Lembro que de lutadores, poetas e loucos, todos nós temos um pouco. Palmas para o poeta. Eu venho lá do sertão e posso lhe agradar. Eu sou do sertão. O sertão tem muitas veredas, como diz o mestre Guima. No sertão, afinal de contas, a gente bebe uma selvagem metafísica. Aliás, sou do sertão, modéstia à parte, como também o mestre Villa-Lobos. Esta é a mistura. O resto é coisa do cão, do demo, do sol, do amor. Está por dentro. Assim falou Glauber Rocha, em entrevista a este que vos fala, quando do lançamento em São Paulo de Deus e o Diabo na Terra do Sol, o que aconteceu na noite de 31 de agosto de 1964? Estamos nos referindo ao baiano de Vitória da Conquista. Tem alguém aqui de Vitória da Conquista, eu sei. Diga seu nome aí, companheiro. Silvio. Parece que foi combinado, mas não foi, né? Mas não foi. Parece. Eu vi que foi forte a repercussão daquele velório, né?
citado pelo Glauber aqui, né, nessa entrevista que ele me concedeu. Puxa vida, muito obrigado por essa contribuição a esta fala, Silvio. Então, o Baiano de Vitória da Conquista, que estourou nas telas do país e de meio mundo, ou mundo e meio, com um filme rodado em Monte Santo e Cocorobó, Sertão Brabo. Com Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber fez mais do que um marco do cinema novo. Ele nos legou um dos melhores filmes de todos os tempos, que é também um divisor de águas do imaginário sertanejo pós-Guimarães Rosa, e que ficou na memória do espectador aqui como o romance que ele gostaria de ter escrito. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de feixes, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com uma casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado de arroxo de autoridade. Mesmo tendo gerado uma das maiores obras da literatura brasileira de todos os tempos, Grande Sertão Veredas, quem não sabe, considerada pelo mexicano Juan Rulfo, autor do antológico Pedro Páramo, o melhor romance já escrito no continente americano, ele disse isso para 150 escritores de todo o mundo, eu estava lá, reunidos num congresso em Sófia, Bulgária, no ano de 1985. Mesmo que tenha sido desvendado no clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha, que exaustivamente situa a terra e o homem no ensaio histórico-sociológico que expõe as tensões entre um litoral dito civilizado e o mundo sertanejo bravio, mesmo tendo sido devassado pelo cinema em maus e bons filmes, alguns até geniais, como o já citado Deus e o Diabo na Terra do Sol, e antes dele Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, pela dramaturgia televisiva e teatral, pela música popular, quando eu vim do sertão, seu moço, no meu bodocó, a malota era um saque, o cadeado era um nó. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. E o sertão vai virar mar, e o mar virá sertão. O sertão ainda é pouco, para não dizer totalmente desconhecido do brasileiro médio, do brasileiro urbano, sobretudo os das capitais do Sudeste, do Sul e da faixa litorânea. Sertão é a roça, não é? Pergunta o motorista de táxi carioca. Eu nunca saí do Rio, como é que eu vou saber o que é? Há também quem defina sertão como que fica lá longe, no mato. Não seria sertão uma corruptela da palavra desertão? Vamos ao dicionário. Sertão. Região agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas. Terreno coberto de mato, longe do litoral. Interior pouco povoado. Onde perduram tradições e costumes antigos. Nem tudo se restringe ao reducionismo dos verbetes. Aspas. Muitos são os sentidos possíveis, literais e literários, para a palavra sertão. Escreve a professora Viviane Cristina Oliveira, da Universidade Federal do Tocantins, em Contemporâneos, o Sertão, a Literatura e a Tragédia, artigo publicado em O Eixo e a Roda, Revista de Literatura Brasileira, volume 30, número 2, de 2021. Ela adiciona o mais geral deles, o topográfico, que o liga à ruralidade, para chegar ao sertão como toponímia física, subjetiva e imaginada, espaço marcante da ficção nacional, com suas múltiplas e heterogêneas experiências
que embaralham corpos, narrativas, tempos e espaços, de forma a permitir novas miradas para conceitos polêmicos e não menos interessantes, como literatura regional ou regionalista, da qual a professora Viviane analisa o caráter trágico de textos de autores contemporâneos, entre os quais se destaca o cearense Ronaldo Corrêa de Brito. Nessa literatura, sertão ainda é onde manda o mais forte com o poder das astúcias. E até Deus, quando for lá, que vá armado, lembrando-se que bala é um pedacinhozinho de metal, será que o sertão de mulher séria e homem trabalhador, de coronéis, jagunços e cangaceiros, onde o homem, para ter validade, tem de pegar em armas para mudar o destino, e armas bem primitivas, como o rifle e o punhal, sim, será que esse sertão ainda existe? Seja o que ele for, hoje, que romance ainda é capaz de dar? E o conjunto dessa obra será merecedor de um prêmio Machado de Assis, um prêmio Guimarães Rosa? A resposta está nas livrarias, nas resenhas, em monografias, dissertações, teses universitárias e até nas listas de best-sellers, sendo este o caso de Torturado, do baiano Itamar Vieira Júnior. Sinopse. Nas profundezas da Chapada Diamantina, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre, então, um acidente, e para sempre as suas vidas estarão ligadas, a ponto de uma ser a voz da outra. Numa trama bem urdida, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção, num sertão escravista, décadas depois da abolição. Torturado foi publicado primeiro em Portugal, graças a um prêmio que ganhou da editora que veio a lançá-lo, a Leia. Ao sair aqui, pela Todavia, de São Paulo, viria a receber duas das mais importantes premiações nacionais, não tardando a se tornar um sucesso de crítica e de público. E virou o fenômeno do mercado editorial, o que há muito tempo não acontecia com o ficcionista brasileiro. E mais, tal feito não deixa de significar a quebra de um tabu, que vem há muito do tempo, como se pode ler nas entrelinhas da história a seguir. Com licença. Na página 116 da revista Veja, de 30 de junho de 1976, Afonso Romano de Santana, um mestre das letras, conta que um dia o ficcionista e crítico literário carioca Otávio de Faria fizera a Graciliano Ramos a advertência de que o sertão já havia se tornado uma terra exaurida para os romancistas, ou seja, não dava mais romance. Ao que o escritor alagoano retrucara: santo Deus, como se pode estabelecer limitações para estas coisas? E fez a obra que fez, acrescentou Afonso mineiramente. Ao longo do tempo, porém, não faltou quem viesse a fazer coro com Otávio de Faria, 1908, 1980. Estamos falando do quinto ocupante da cadeira 27 da Academia Brasileira de Letras, hoje ocupada pelo poeta Antônio Cícero, que já esteve aqui nesse programa, nesse projeto desta academia, né? O premiado autor da ambiciosa A Tragédia Burguesa, o Otávio de Faria. Um amplo painel do Rio de Janeiro, enfeixado em 15 volumes. Ele não estaria sozinho no descarte do que viesse a ser enquadrado como literatura regional, rotulada como arte de baixa qualidade estética, ainda que o dito regionalismo, ou talvez por isso mesmo, tenha gerado o monumental Grande Sertão Veredas, que em 1956 faria o romance brasileiro avançar largos passos, além dos já avançados Desmemórias Póstumas de Brás Cubas,
do modernismo de 1922 e de Vidas Secas, um ícone do ciclo nordestino da década de 1930. Estudiosa desse assunto, a professora da USP, Lígia Chiappini Moraes Leite, hoje na Universidade Livre de Berlim, em Do Beco ao Belo, 10 teses sobre o regionalismo na literatura, artigo lido num congresso em Portugal e publicado na revista Estudos Históricos, número 8, Rio de Janeiro, 1975, arrematou a questão da seguinte maneira: o regionalismo, que setores da crítica literária consideravam uma categoria ultrapassada, continua presente e até mesmo tornado tema de pesquisas muito atuais, ganhando uma amplitude maior da intersecção dos estudos literários e artísticos, históricos e etnológicos. André Tessaro Pelince, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos organizadores do livro Notícia da Atual Literatura Brasileira, publicado pela editora Cousa, de Vitória, no Espírito Santo, em 2020, e em parceria com Márcio Miranda Alves, da Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, dão provas desse crescente interesse acadêmico pelo assunto em um trabalho publicado na revista Estudo de Literatura Contemporânea, da Universidade de Brasília, edição de janeiro e abril de 2020, em que se lê: representado de maneiras distintas pelos românticos, pela ficção de fin de siècle, pelos romancistas da década de 30, e recuperado em viés inesperado por Guimarães Rosa, já na metade do século XX, é inegável que o sertão tenha se tornado um importante topos literário no Brasil. Dito de modo redutor, o tema passou de uma perspectiva idealizada em seu início a uma visão progressivamente crítica conforme se desenvolveu. Ao analisar a permanência das marcas do regionalismo na prosa contemporânea, Pelince e Alves não deixam de ressaltar que o tema tem sido renegado pela crítica e por escritores, naturalmente. Aventa o autor destas linhas: os de teclas mais afinadas com as ondas cosmopolitas, seguros de estarem acima do que Silviano Santiago chama de cosmopolitismo dos pobres. No caso de se ficar apenas na leitura do título de uma obra que fez uma lentada análise das políticas de globalização e identidade na cultura brasileira, estabelecendo as relações entre cosmopolitismo e localismo na literatura e no cinema, etc. Não custa lembrar de que autor se trata. Silviano é um mineiro internacionalíssimo que tanto fez de Graciliano Ramos, Machado de Assis e Antonin Artaud personagens de romances seus. Em Liberdade, uma continuação de Memórias do Cárcere, Machado, que é um romance que ele fez sobre Machado de Assis, e Antonin Artaud, Machado e Viagem ao México, onde ele faz um romance sobre o Artaud. Ele fez esses romances, tanto ele escreveu esses romances, quanto escreveu Stella Manhattan, também romance, e o livro de contos com improviso de jazz, Keith Jarrett, no Blue Note, e que foi de Genealogia da Ferocidade, um ensaio sobre Grande Sertão Veredas, As Raízes e o Labirinto da América Latina, Multifacetado e prolífico, Silviano Santiago parece nos dizer que em literatura tudo vale. O sertão pode virar mar e o mar virar sertão, desde que se acrescente uns pontos surpreendentes aos contos já contados. Mas, sim, o que Silviano vem fazendo significa muito mais do que o exposto nesse parágrafo, que passe, porém, a liberdade de trazê-lo para uma velha discussão, da qual ele sempre esteve
muito acima dela. Itamar Vieira Júnior não terá sido o único a não se intimidar com tais querelas, como veremos a seguir. Vasto mundo. Em 2001, estreava na literatura, e de forma impactante, uma missionária católica, formada em língua e literatura francesa, mestre em sociologia e pedagoga, com uma vida dedicada à educação popular para crianças e adultos em diferentes regiões do país. O que a levou a percorrer sertões e periferias, trilhando os redutos dos pobres. A sua determinação levou-a a correr mundo, do México à Argélia, da França à China, do Timor-Leste à Angola. Em Cuba, morou ao lado de Gabriel Garcia Marques e andou pelas ruas na companhia de Fidel Castro. Trata-se de Maria Valéria Rezende, a freira que não enverga o hábito de religiosa carola. Viu nascer e ajudou a construir a teoria da libertação, fumou os baseados, lutou contra a ditadura militar, defende o aborto legalizado e é idealizadora do coletivo literário feminista Mulherio das Letras. Com toda a probabilidade possível, a sua rica trajetória contribuiu decisivamente para torná-la uma das nossas escritoras mais relevantes, aqui e agora. Nascida em Santos, em 1942, onde permaneceu até os 18 anos, Maria Valéria viveu no interior de Pernambuco e da Paraíba, vindo a radicar-se em João Pessoa, ali sendo agraciada com o título de cidadã honorária. Na sua itinerância, ela perguntava e ouvia. E, de tanto perguntar e ouvir, passou a carregar um mundo inteiro dentro de si. Assim a definiu a jornalista Thaís Ilhéu, no Le Monde Diplomatique, de 11 de maio de 2018. Antes de chegar ao livro, os escritos de Maria Valéria, batidos à máquina e costurados à mão, circulavam entre uma casa e outra do sertão. Nesse tempo, Maria Valéria escrevia apenas para se divertir e presentear os amigos. Um deles, Frei Beto, encantou-se com seus escritos a ponto de introduzi-la oficialmente ao mundo editorial. Foi assim que Vasto Mundo ganhou letra de forma, abrindo o caminho de uma autora que passaria a colecionar edições de seus romances, contos, histórias para crianças e adolescentes, elogios da crítica, prêmios, traduções, homenagens em festivais literários. Em Vasto Mundo, Maria Valéria reúne 18 narrativas envolvendo personagens cujas vidas se entrelaçam, tendo ao fundo um solo rico que, mesmo castigado pelas intempéries, tudo vê e tudo grava. Ou seja, o chão seco em que se ergueu a fictícia Vila da Farinhada sabe tudo de seus habitantes. Mulheres de fibra, homens destemidos, artistas itinerantes, charlatões, beatas, jovens sonhadores, religiosos progressistas, todos a orbitar entre dois eixos temáticos, a subversão e a utopia. Significando isto que a subversão atende a um apelo popular e instaura a utopia por um breve tempo, na síntese perfeita de Marília Cubata, em resenha publicada na revista Ponto e Vírgula, da PUC São Paulo, edição de 5 de dezembro de 2017. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, é uma revista catolicíssima. Né? No vasto mundo que forma o imaginário de Maria Valéria Rezende, entra em questão os significados atribuídos ao sertão na literatura brasileira contemporânea, como no seu romance Outros Cantos, de 2016, tão bem recebido quanto os anteriores, 40 Dias, 2014, O Voo do Guará Vermelho, 2015, assim como o que veio depois,
Carta à Rainha Louca, 2019. Isso para ficarmos só com a produção no gênero que lhe deu régua e compasso. Segundo capítulo, Nhô Guimarães. Nhô, a moda do sertão, né? Nhô Guimarães. A história começa com uma pergunta. Nhô Guimarães por aqui? Feita por uma otogenária, presumivelmente postada à porta da sua casa, à margem de uma vereda do Grande Sertão. Como se ela passasse o resto de seus dias a esperar a volta daquele que extraiu os sentidos fabulosos da fauna e flora, códigos de honra e desonra, valentia e ignorância, e, sobretudo, das raízes de uma fala, quem sabe já em extinção, de um mundo do qual parece ser a última remanescente. E assim, de cara, Aleilton Fonseca nos prende a uma narrativa construída por atalhos, ao modo sertanejo, e a nos remeter às origens de um universo real que se tornou lendário. E o faz com imaginação. Ao leitor caberá fazer as identificações. Do cenário aos métodos do personagem que dá título ao livro e paira por trás do relato como figura de carne e osso, melhor dizendo, de chapéu, gibão, caderno de anotações e muitas excelências, e, ao mesmo tempo, mística, um cavalheiro que, levantando a poeira da estrada, chega a um lugar, em princípio indeterminado. Ele nem precisa apear-se do cavalo para encher os seus alforjes de memórias, ao estilo de Nhô Guimarães, o médico fabulador que descobriu o valor medicinal das ervas com os vaqueiros, ao ser curado de quebranto por um deles, o Manu, tão lembrado no romance do Aleilton. É com essa estratégia, em uma única cena, a da velha senhora à porta da sua casa, à frente de uma vereda, a desfiar recordações para o seu ouvinte, e uma bem dosada sequência dos capítulos, que Aleilton Fonseca resgata uma prosa cheia de beleza, cuja oralidade passa por um apuro formal que lhe filtra os cacoetes e excessos. Mas sem abdicar do colorido, do ritmo e do sabor das conversas no avarandado ou ao pé do fogão para espantar o medo das assombrações ou se livrar das más lembranças. Nhô Guimarães é o primeiro romance de Aleilton Fonseca, publicado em 2006 pela editora carioca Bertrand Brasil. Baiano de Firmino Alves, ele é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e membro da Academia de Letras da Bahia. Sua produção é bem diversificada em prosa e verso. O seu livro mais recente, A Terra em Pandemia, publicado na Bahia em 2020, levou o imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Sequim, a defini-lo como consagrado romancista e poeta de finas tonalidades líricas que volta a nos surpreender com este vigoroso poema épico ou antiépico, do qual flagra com rigor e destemor os duros tempos que vivemos, que estamos vivendo com a pandemia, evidentemente, sem jamais abdicar do compromisso para com a qualidade literária. Em 2009, o mesmo Aleilton publica um segundo romance, também pela Bertrand, tendo o universo sertanejo como cenário. Em O Pêndulo de Euclides, gosto muito desse título, O Pêndulo de Euclides, ele relata a viagem que empreendeu a Canudos, em busca dos sentidos ocultos de uma aventura humana trágica e épica, em que o sertão despertou e foi silenciado. E é esse silenciamento que o leva a um corpo a corpo com o presente do lugar, para recolher dos seus habitantes a matéria viva que comprovará que a guerra tire a vida como do fim do mundo não é um assunto exaurido. Assim como o sertão na ficção,
como estando vendo cada vez mais. Terceiro capítulo, Galiléia. Aspas. O meu sertão é a paisagem através da qual eu interpreto o mundo, o de hoje, o globalizado, o que rompeu com as tradições. Interessa-me a decadência, a dissolução. Meus personagens migram, sofrem o embate com as outras culturas. Sei que tenho sido vítima de preconceitos pelas escolhas dessa paisagem. Fecha aspas para Ronaldo Corrêa de Brito, o cearense já citado. Dizia o finado Albert Einstein que é mais fácil destruir um átomo do que um preconceito. O que Ronaldo Corrêa de Brito diz ter sentido nos bastidores das letras não chegou a causar entraves significativos à sua carreira literária. Pode-se presumir pelo rumo que ela tomou. A força da sua obra levou-a a ser publicada por uma grande editora nacional, a Alfaguara, do grupo Companhia das Letras, e ter uma forte presença na mídia, a conquistar prêmios e traduções, ali abrir as portas dos festivais internacionais, em Bogotá, Paris, Frankfurt, Pequim, e a ser escritor residente na Universidade da Califórnia. De saboeiro para o mundo, para parafrasear um famoso slogan da Rádio Jornal do Comércio de Recife, onde assentou praça aos 18 anos. Nascido na microrregião de Inhamuns, em plena mesorregião dos sertões cearenses, em 1951, Ronaldo ainda era uma criança quando foi levado pela família para a cidade do Crato, no Cariri, ali morando até a hora de ir para a universidade, optando pela Universidade Federal de Pernambuco, na capital pernambucana, onde passou a frequentar o Departamento de Extensão Cultural, dirigido por Ariano Suassuna, uma vereda para as letras, essa extensão cultural. Começou pelo conto, com uma linguagem concisa e cortante, já senhor de um estilo laureável. O seu primeiro livro, 3 Histórias da Noite, publicado em Recife pelas edições Bagaço, em 1989, faturou o prêmio Governador do Estado de Pernambuco, prenúncio de uma trajetória exitosa. Ainda assim, Ronaldo passou a matutar sobre o desprestígio do conto. Foi aí que sua mulher, Avelina, lhe pôs nas mãos uma reportagem que iria se tornar um dos temas de Galiléia, publicado em 2008 pela Alfaguara, recebido como um romance que balançou a roseira e sacudiu a poeira da literatura fincada no sertão, levando o seu autor a ser aclamado como o retratista mais moderno daquele mundo arcaico. Pronto. O pós-modernismo chegava à ficção regionalista, na percepção imediata da crítica, para a qual este é o resumo da ópera. Personagens que migram, embreando-se em outras culturas, com seus deslocamentos identitários. A vida, as mortes, o silêncio da caatinga e o barulho da modernidade. Fragmentos da cultura oral e popular. Hibridismo cultural. Os laços que agregam e desagregam nas famílias. Dureza e poesia em perfeito equilíbrio. Revisita as tradições literárias para criar um texto contemporâneo original, ainda que sob a égide dos grandes temas recorrentes da literatura. Fragmentos da cultura oral e popular, tradição e ruptura. E tudo numa atmosfera que se sustenta justamente pela representação do universo sertanejo, dividido entre a manutenção de elementos, costumes e modos de vida antigos e uma modernização precária, insuficiente, acentuando o contraste entre o urbano e o rural.
A pauta sim, já citada, rendeu a Ronaldo Corrêa de Brito uma vasta obra, tendo ao centro uma tetralogia romanesca do sertão e mais uma contística em 6 volumes, peças teatrais e história infanto-juvenis, numa prova eloquente de que o preconceito que disse ter sofrido não o amofinou. 4º capítulo, Céus e Terra. Vou olhar a palavra. Na sequência, seguindo as datas de publicação de cada caso exemplar aqui apresentado, faz-se a vez de um romance de 2016, que chegou às livrarias com um prêmio Sesc nas costas e a chancela da editora Record na capa. No ano seguinte, recebeu o prêmio São Paulo de Literatura na categoria estreante com mais de 40 anos. E levou seu autor à Primavera Literária e ao Salão do Livro de Paris. Ele se chama Franklin Carvalho, baiano de Araci, ex-distrito do Raso, no caminho das Boiadas, pelo sertão dos Tocós ou Pindás, hoje chamado de território do Sisal. Conta-se por lá, galhardamente, que Araci é nome de Índia e significa aurora. Essa tradução foi belamente arredondada para a mãe do dia, saudada no hino da cidade assim: ilumina com luz aguerrida, já que és o sol na linguagem tupi. Céus e Terra tem por cenário essa Araci tão particular na história de Franklin Carvalho, que dela carregou a memória de suas ruas mal iluminadas, casas antigas cheias de lendas, o esoterismo dos anos 1970, inclusive na TV, figuras icônicas, suas tragédias, superstições. Nesse seu primeiro romance, Franklin, que mora em Salvador, onde é jornalista, com graduação em comunicação social e pós-graduação em direito do trabalho, valeu-se de experiências pessoais da sua infância, quando a morte lhe roçou a nuca, conforme contou a jornalista Mariana Moreno, em entrevista para o blog da editora Record, ao blog da editora Record. Aos 6 anos, perdeu o pai e, logo depois, 2 amiguinhos. Sobrevivi, diz ele, sobrevivi em meio a indagações. E acrescenta, porém, que as imagens da cidade que povoaram os seus sonhos não lhe traziam pavor, mas uma munição para a criação literária, sobretudo depois que descobriu o cinema de Luiz Buñuel e os textos dos surrealistas. Em Céus e Terra, Frank Carvalho engendra uma trama em torno de 3 mortes, ocorridas no ano de 1974. Um menino, um cigano e um lavrador. Logo de entrada, ele deixa claro que a sua pegada é forte. Quando eu tinha 12 anos, fui ajudar a tirar um homem da cruz. Encontrei-o morto e acabei morrendo também. O menino, a quem chama de Galego, é degolado por um acidente. E é ele o narrador da história, tornando-se um pequeno fantasma que tudo vê sem ser visto, vindo a se tornar um santo popular, cultuado pela população em suas orações. 2 dos primeiros leitores desse romance de Frank Carvalho foram os escritores gaúchos Cíntia Moscovitch e Luiz Antônio de Assis Brasil, que não lhe pouparam elogios. Cíntia, com uma linguagem colorida, lírica e densa, a trama é conduzida com bastante segurança e agilidade, e todos acompanhamos a trajetória desse menino sem cabeça que vai se tornando um mito dentro da cidade e um sábio dentro dele mesmo, como se a morte, de fato, pudesse conter a chave de todos os mistérios. Luiz Antônio, eis aqui uma narrativa de quem domina com talento a arte do romance.
Acrescente-se que Franco Carvalho chegou ao romance depois de 2 livros de contos independentes, Câmara e Cadeia, 2004, e O Encourado, 2009. Em 2020, ele venceu o Prêmio Nacional de Literatura da Academia de Letras da Bahia, com A Ordem Anterior do Mundo, publicado pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro. Desta vez, ele se inspirou nas viagens que fez pelo interior do Brasil, das quais retornou com a mala cheia de dramas, assombrações e personagens estranhos. Como lhe desejou a conceituada Cíntia Moscovitch, sua leitora de primeira hora, e que viu brilho no seu texto, que tem a vida longa e produtiva. Já está tendo. Acaba de publicar um outro romance muito forte, que tive a honra de escrever a apresentação, que se chama Tesserato. 5º capítulo, Danação. Contista muitas vezes premiado, Luiz Pimentel carrega o seu primeiro romance como o mesmo nível de tensão que o conto requer, num relato de carpintaria intricada em 3 planos. Primeiro, os capítulos são enunciados, quando não concluídos, por poemas que fazem parte da trama, como uma espécie de voz subterrânea a embasar o torvelinho das ações, antepondo-lhes uma mítica plasticidade e a lembrar os coros que faziam as marcações dos atos nas tragédias clássicas. Segundo, toda a ação se concentra num personagem chamado José, alma anônima cuja trajetória do campo para a cidade se faz numa danação irremediável, quando todo um projeto de vida se transforma num sonho absurdo. Terceiro, ao fundo, flashbacks joycianos, com fluxos de consciência que dão a medida das origens danadas de José e imprimem densidade psicológica narrativa. Mas, acima de tudo, é o texto de Luiz Pimentel que fala alto. É ágil, cadenciado, expressivo, danado de bom. Um trecho. A mãe tinha dores nos ossos, nas costas, nas pernas, nos ombros. Gemia, gemia, chorava, chorava, voltava a gemer e a chorar, e se maldizer e a se lamentar, porque o marido partira, as dores ficaram, o filho estava sem emprego, o outro sem escola, o filho sem rumo na vida, o sol incomodando a vista, a inexistência de um aparelho de TV, o rádio quebrado, o tempo parado, o vento ventando, o céu meio assim, meio assado, um dia limpo e outro nublado, a cabeça doendo, as varizes inchadas, um filho querendo café, outro pedindo cuscuz. Cadê o açúcar, mãe? O café com leite, mãe? A farinha de mesa? Nascido em Itiúba, desmamado em Gavião, como ele mesmo diz, e criado em Feira de Santana, que considera a sua cidade natal, Luiz Pimentel vive há anos no Rio de Janeiro, onde fez da Bahia toda a sua alma literária. Ainda há pouco ele publicou Esconjuro, Acorde o Cordel na Revolta dos Alfaiates, uma obra de ficção inspirada na baianíssima Conjuração dos Búzios. A eclética produção de Luiz Pimentel abrange o romance, o conto, a poesia, a literatura infanto-juvenil, o teatro e personagens ou aspectos da música popular brasileira. Fechemos este breve painel com o tributo ao estabelecedor das balizas que fizeram do regionalismo um gênero literário típico e brasileiro por excelência, no dizer de Otto Maria Carpo. Seu nome, Afonso Arinos. Vem a ser o autor de Pelo Sertão, Histórias e Paisagens, escrito de 1888 a 1895. Publicado em 1898, antecedeu 1888, publicado 10 anos depois, antecedeu em 4 anos o de Euclides da Cunha, e entrou
e entrou para a história da literatura brasileira como o abridor da estrada em que tantos ficcionistas vieram e ainda vêm a trilhar. Guimarães Rosa não lhe negava a filiação. Em conversas particulares, chegando a confessar que acrescentara veredas ao seu Grande Sertão para que ele não fosse confundido com o título de Arinos. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1901, para ocupar a cadeira 40, hoje ocupada pelo economista Edmar Baixa, nela ele foi recebido, em 1903, por Olavo Bilac, que descreveu a sua literatura como uma larga ponte batida de sol, lançada entre o passado e o futuro. Para Bilac, na pena de Afonso Arinos, o português do Brasil passava da garganta do pardal para o do sabiá, num abrandamento de escala com um quebro langoroso que lhe veio a redobrar o encanto. Mudam-se os tempos, os falares e os dizeres do sertão, mas o encanto pelo seu imaginário ainda continua por aí, conforme os exemplos trazidos aqui, mesmo com as disposições em contrário. O que lembra uma fala do capitão Corisco, o Diabo Louro, na voz de Otton Bastos, em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se eu morrer, nasce outro. É isso. Morre um, nasce outro. E muito obrigado por uma noite tão fria, vocês virem até aqui para assistir a um baiano falar. Muito obrigado, estou emocionado com a presença de vocês. Valeu.